Oi, gente, bom dia, paz do Senhor Jesus no teu coração, a paz de Cristo na tua vida nessa manhã de hoje, manhã de quarta-feira, né? Mais um dia aqui juntos com alimento diário, com alimento, né, da nossa vida, que é a palavra de Deus, a palavra que nos fortalece, a palavra que nos transforma, né? A palavra que nos purifica, a palavra que nos mantém de pé, a palavra que liberta, a palavra da verdade, né? É a palavra de Deus. Aleluias, glória a Deus. E eu quero te convidar nessa manhã de hoje a se alimentar aqui comigo, a se fortalecer aqui comigo na palavra de Deus, a conhecer a verdade, né? Porque a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então eu te convido hoje a conhecer a verdade, né? A se alimentar da verdade, que é a palavra de Deus. Aleluias, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus nessa manhã de hoje, que você possa se alimentar da verdade, né? A verdade verdadeira, a palavra genuína, né? Que é a palavra do Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Igreja, nessa manhã de hoje, a palavra do Senhor fica aqui em Mateus 7, a partir do capítulo versículo 15. Presta atenção que Deus está falando ao teu coração. Presta atenção nesse alerta que Jesus deixou para cada um de nós. Presta atenção no alerta que Jesus está nos dando nessa manhã de hoje. A palavra dele diz assim: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçado, oh, aleluias, em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se, porventura, uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem tudo o que me diz nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Nem todos os que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Aleluia. Oh, aleluias, aleluias. Oh, aleluia. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome expelimos demônios? E em teu nome não fizemos milagres? Então lhes direi, Jesus está dizendo, então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticam iniquidade. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, igreja, nessa manhã de hoje. Palavra de despertamento. Palavra, né, que o Senhor Jesus deixou para cada um de nós, né, um aviso para que nós não sejamos enganados. Jesus deixa essa palavra, né, para cada um de nós, para que a sua igreja, para que o seu povo ficasse atento para não ser enganados. Porque ele disse: acautelai-vos dos falsos profetas, que eles se apresentam na pele de cordeiro, mas por dentro são lobos ferozes. Quem são esses falsos profetas que estão enganando o povo, que estão distorcendo a verdade, que estão levando ao povo, né, a ser enganado? Sabe, igreja, hoje eu olho para essa palavra e não é difícil você identificar um falso profeta hoje, não, igreja. É fácil. E Jesus deixou aqui os sinais para que nós possamos, né, identificar um falso profeta. Jesus diz que a gente vai conhecer esse falso profeta pelos seus frutos. Assim como nós conhecemos a árvore, né, pelos seus frutos, nós vamos conhecer um falso profeta pelos seus frutos, pelo seu proceder. Como que ele procede? Qual é o seu procedimento?
É pelos frutos que nós vamos conhecer, igreja. É pelos frutos que nós vamos ver e não vamos ser enganados. Mas hoje, quando a gente olhamos, né, para o mundo que nós estamos vivendo, muitas pessoas estão sendo enganadas. A gente diz, como? Se Jesus deixou o alerta, se Jesus deixou o ensinamento para que nós não sejamos enganados. Mas aí nós compreendemos o que a palavra diz. Aleluias! Oh, aleluias! O que a palavra do Senhor nos diz, né? Que o príncipe, né, desse século, o Deus desse mundo, que é quem? Satanás, cegou o entendimento das pessoas, cegou o entendimento para que as pessoas não vejam, que o entendimento das pessoas não seja aberto para que elas conheçam o quê? A verdade. Para que a verdade não liberte. O príncipe desse mundo, Deus desse século, que é Satanás, cegou o entendimento dessas pessoas, para que elas não conheçam a verdade, porque a palavra do Senhor diz, conhecereis a verdade vos libertará. Porque quando você conhece a verdade, né, os seus olhos é aberto, a verdade te liberta, a verdade abre os teus olhos para que você não seja enganado. Mas, né, o diabo aprisiona as pessoas, para que a verdade não venha libertar. Para que a verdade não venha, né, libertar elas. Mas hoje, nessa manhã de hoje, eu quero te falar, Jesus, né, é a verdade que liberta. Jesus é a verdade que transforma. Busque pela verdade. Deus diz, o meu povo perece por falta, né, de conhecimento. Busque o conhecimento, busque a verdade na palavra de Deus, porque é ela que transforma, é ela que liberta. Quando a palavra verdadeiramente ela entra no teu coração, ela vai te libertar. Os teus olhos vão ser abertos, o teu entendimento vai ser aberto, você vai conhecer e vai saber identificar quem são esses falsos profetas que Jesus deixou aqui, esse alerta que Jesus deixou aqui, né, na palavra dele, para que nós não venhamos ser enganados. Ele diz, pelo fruto conheceremos a árvore. Nesse falso profeta, ele vem disfarçado. Ele parece, né, ser aquela pessoa verdadeira, aquela pessoa, né, que está ali te ensinando a verdade, mas está fazendo, né, a própria vontade, a vontade dele. Está ali, né, levantando o seu ego, está fazendo para si, não está importando com você. Porque o intuito dele, né, não é fazer a vontade de Deus, o intuito dele não é obedecer a palavra do Senhor, o intuito dele é fazer a vontade dele, é distorcer a verdade, é distorcer a palavra de Deus, é te levar para um caminho largo, para a porta larga. Por quê? Porque eles vão falar o que você quer ouvir, eles não vão falar o que a palavra diz, eles vão te levar, né? Vão te ensinar um evangelho distorcido da verdade. Mas só que você vai olhar para essa pessoa e você vai dizer, não, essa pessoa não faz isso. Por isso que Jesus diz, identifica, aleluia, pelo fruto. Observa os frutos dessa pessoa, observa o que essa pessoa está produzindo. Porque não tem como, né, uma pessoa boa produzir maus frutos, né? É a árvore. Não tem como uma figueira produzir uva. Tem como? Não tem. Uma maçã produzir goiaba? Não tem como. A árvore vai produzir, né, aquilo que ela, né, a árvore que ela vai produzir o seu fruto. Cada árvore produz o seu próprio fruto. Então, igreja, hoje o Senhor Jesus está nos chamando, né, a despertar aqui na palavra, a conhecer a verdade, a palavra que liberta. Não se permita ser enganado por essas pessoas aí, que hoje nós vemos, aí principalmente na internet. Presta atenção, no nome de Jesus, presta atenção hoje na palavra do Senhor. Presta atenção aqui na palavra de Deus. Jesus diz, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Essas árvores, né, que não produzem bom fruto, vão ser lançadas no fogo, vão ser queimadas. Por quê? Olha o que Jesus diz, né? Muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome?
profetizou, curou, expulsou demônio, fez e aconteceu prodígios e maravilhas, mas não fez para o reino de Deus, não fez para a glória de Deus, fez para a sua glória, fez para si, fez para se engrandecer, para aparecer, porque o intuito deles, né, não é obedecer a palavra, não é obedecer a Deus, é fazer para si, é para se aparecer, para se engrandecer, é querer a glória que é de Deus, a honra que é de Deus. Esse é o intuito desses falsos profetas, né? É tirar a visão das pessoas, é cegar o entendimento das pessoas cada vez mais. Por quê? Porque eles querem para si, eles não estão ali para servir, eles estão ali para ser servido pelas pessoas, eles querem ser servido. Quando João Batista, né, ele está lá pregando no deserto, batizando no Rio Jordão, quando veio, né, os saduceus, os fariseus, né, para se batizar, o que João Batista falou? Eu vou deixar essa passagem porque essa passagem é tremenda. E você presta atenção aqui, né? Olha o que João Batista fala para eles, né? Então saiu a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia, toda a circunvizinhança do Jordão. E eram, né, por ele batizado no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras. Olha o que João Batista diz para aqueles homens, para os saduceus e os fariseus: raça de víbora, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Eles estavam pensando que eles se batizando, eles iam fugir, né, do dia do julgamento, da ira de Deus. Mas João Batista diz o quê? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Sabe, igreja? E é isso, hoje, o que nós vemos, o que as pessoas estão fazendo. Olha o que João Batista disse naquele tempo: raça de víbora, vão produzir frutos dignos de arrependimento. E hoje tá, a gente vê da mesma forma como aqueles religiosos dessa época aqui, os saduceus, os fariseus, né? Queria o quê? Ser visto, ser aplaudido nas praças, ter reconhecimento, mas não estava importando, né, com os fiéis. Ele estava querendo só para si, ser engrandecido. E que hoje, no nome do Senhor Jesus, você possa compreender, né, aqui dentro da palavra de Deus, o que Jesus está te alertando hoje. Que você não venha cair na mão, né, desses falsos profetas, que você não venha ser enganada por esses falsos profetas. Observa os frutos. Observa os frutos, igreja. A palavra de hoje que eu deixo para teu coração é que você comece a observar os frutos dessas pessoas. Os frutos dessas pessoas. O que essas pessoas estão produzindo. Quais são as qualidades desses frutos, né? Então, você precisa de quê? Apenas de tempo. Porque quando Jesus diz que é para a gente observar pelo fruto conhecereis a árvore. Então, a gente planta uma árvore, ela precisa de tempo para ela produzir, para ela dar o fruto. Então, preste atenção, começa a observar o proceder dessa pessoa, que no nome de Jesus você vai compreender, você não vai ser enganado. Porque Jesus, ele não deixa a sua igreja, né, ser enganada. A gente se engana, a gente auto se engana. Mas quando a gente conhece a verdade que liberta, a verdade que transforma, né, a nossa mente não vai ser mais enganada, porque você já vai ter o quê? O entendimento da verdade. Então, no nome do Senhor Jesus, hoje, né, você possa tomar posse dessa palavra. Porque Jesus disse, né, que virão naquele dia muitos do Oriente e do Ocidente se assentarão junto à mesa, né, com Abraão, com Isaac e com Jacó, no reino dos céus. E os filhos, né, olha o que a palavra diz: ao passo que os filhos do reino serão lançados fora, nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. É isso aqui que Jesus está falando. Aqueles que aparentam ser salvos, aqueles que aparentam, né, aquela aparência, só aparência, infelizmente não são ninguém, né? Jesus diz que esses serão lançados fora do reino de Deus. E virão muitos do Ocidente, do Oriente e do Ocidente se assentarão à mesa. Então a gente precisa estar atento, igreja. Não é difícil hoje ser
se identificar um falso profeta. Então presta atenção nos ensinamentos dessas pessoas. Presta atenção, porque o intuito deles, né, é só se dar bem. O intuito deles é só garantir, né, para si. É só aparecer, né? É distorcendo a verdade. É falando, né, aquilo que lhe agrada, aquilo que vai lhe exaltar, aquilo que vai lhe engrandecer. Então que no nome do Senhor Jesus hoje você possa ter esse entendimento, né, de conhecer essa árvore através dos seus frutos. Amém? No nome do Senhor Jesus, eu quero orar pela tua vida nessa manhã de hoje. Senhor Jesus, nessa manhã de hoje eu coloco diante de ti a tua igreja. Coloco diante de ti o teu povo, Pai. Eu peço ao Senhor, meu Pai, nessa manhã de hoje, Senhor, que o Senhor venha abrir o entendimento, o Senhor venha abrir a mente dessas pessoas, meu Pai, para que elas não venham a ser enganadas, para que elas não venham a ser, meu Pai, oh Jesus, a enganada aí por esses falsos profetas, por esses lobos disfarçados de cordeiro, Pai. No nome do Senhor Jesus, Pai, abre o entendimento dessas pessoas, meu Pai. Abre a mente, Senhor Jesus, para que elas venham a ser, Pai amado, conduzida, Pai, para o aprisco, Pai, que elas venham a ser conduzidas pela verdade, Senhor, que é a verdade que liberta, a verdade que transforma, meu Pai, no nome do Senhor Jesus, Pai, opera o teu milagre e o teu querer na vida de cada um hoje, Pai, faça a tua vontade, e assim eu louvo e agradeço o teu santo nome, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Igreja, fica com essa palavra para o teu coração, né? Fica com essa palavra, a palavra que liberta, a palavra que transforma. Eu sempre vou falar aqui para cada um de vocês. Quando vocês estiver aqui, ó, alicerçado na palavra, verdadeiramente, né? Vocês nunca vão ser enganados, porque a verdade, né? Ela liberta. Então, no nome de Jesus, tome posse hoje dessa palavra e até um próximo vídeo.